Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Intramuros, que está sobre a responsabilidade da unidade de neuroendocrinologia, e eu vou chamar a doutora Andréia para introduzir as palestrantes. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer que nós temos hoje mais um Intramuros da Unidade de Neuroendocrinologia. E hoje nós temos duas palestrantes, a Raquel Soares de Alade, que é uma pessoa muito experiente em acromegalia e trouxe um tema importantíssimo para a gente, que é o tratamento oral dessa doença crônica. Também vamos ter a Alessandra Casagrande, que está online, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Boa aula. Bom dia a todos. Agradeço tanto a presença de vocês aqui, bem como as pessoas que estão online. E hoje nós vamos falar sobre o tratamento oral da acromegalia, o que há de novo, tá? Esses são meus conflitos de interesse, então é para vocês verificarem que realmente eu tenho um conflito de interesse com essa aula, porque eu sou o PI do estudo em que a paciente está participando, mas procuro ser o máximo que puder, assim, impassível, né? Trata-se de uma paciente de 32 anos, cujas características principais eram alterações das características faciais, associado com aumento progressivo de mãos e pés, tá? Além do mais, ela referia hiperidrose e fadiga, que ambas eram severas e que tinham um comprometimento importante da qualidade de vida da paciente. Essa é uma paciente que trabalha, ela tem cargos assim relativamente assim em que ela se destaca e o acontecimento da doença teve um impacto importante na qualidade de vida dela e na programação dela de trabalho e outros, tá? E outras situações, tá? Ela referia menarca aos 12 anos, gesta 2 para 2, os ciclos menstruais dela continuavam regulares, e ela referia que há 2 anos estava apresentando alteração no metabolismo de glicose. De antecedentes familiares, ela tinha histórico de hipertensão, apenas. Tá? Ela, no exame físico, o que chamava atenção era a fronte protusa da paciente, aumento dos ossos malares, do nariz e dos lábios, diastema e prognatismo. E você evidenciava o aumento de mãos, uma mão impar. Então, era algo que era, como ela falava, ia para reunião, ia para no trabalho, chamava muito a atenção da doença, que a maioria dos pacientes, na medida que podem, não falam sobre sua doença, né? Principalmente em alguns ambientes de trabalho. Na avaliação geral, ela tinha apenas uma hipovitaminose D. E na avaliação laboratorial, observamos um diagnóstico de acromegalia, GH e IGF-1 elevados. E na imagem da ressonância magnética, observamos que tinha uma lesão nodular na região ínfero-mediana lateral esquerda da célula, compatível com microadenoma hipofisário. Ela foi submetida a tratamento cirúrgico e observamos, o tratamento primário dela foi cirúrgico, e observamos que houve persistência dos níveis hormonais elevados, embora ela tivesse falado que houve uma discreta melhora clínica da hiperidrose, porque a hiperidrose dela, principalmente em mãos, atrapalhava no trabalho. E aí ela estava notando que enxugava menos as mãos. Lógico que tinha um componente emocional, mas assim, tinha se exacerbado com o diagnóstico da acromegalia. Na avaliação anatopatológica, confirmava um adenoma somatotrófico, a imunistoquímica era positiva apenas para GH difusamente e negativa para os outros hormônios. E observamos na ressonância pós-operatória a ausência de evidência de remanescente tumoral. Então, nós estávamos diante de uma paciente que fez cirurgia, obteve um controle teve uma ressecção total da lesão e mantinha com níveis de GH e GF1 elevados. Optamos como tratamento inicial o ligante do receptor de somatostatina. E aí, ela teve uma resposta excelente ao ligante, observamos que houve normalização. Bom,
Estamos diante de uma situação, hoje, a gente sempre vem discutir tratamento de acromegalia em atividade que não responde. Hoje nós vamos discutir pacientes que estão controlados de acromegalia. O que a gente pode fazer com esses pacientes? Porque isso automaticamente já nos é perguntado pelos pacientes no geral. Doutora, como vai ser o segmento dessa doença? Como eu vou ter de me programar? E aqueles controlados, então, eles ficam tentando toda hora arguindo o que poderia fazer para tornar o tratamento menos árduo, né? E essa paciente o carro assim sai puxando todas as outras, né? Então, nós oferecemos a ela a oportunidade de participar desse estudo multicêntrico que foi feito pela doutora Alessandra Casagrande como tese de doutorado na Escola Paulista de Medicina. E esse objetivo maior desse estudo era avaliar a possibilidade de manutenção da inatividade clínica, da normalização hormonal e do volume tumoral após suspensão do ligante de primeira geração. Então, todos estavam, aqui era mostrando ao início do tratamento, aqui durante o tratamento, e aí a suspensão, como é que ficou. Então, observamos que, infelizmente, após a suspensão do ligante, ficou a longo prazo, 60 semanas, apenas 4 pacientes, 5%. Esse estudo foi de 2017 e nós temos um estudo mais recente do SALA, com 21 pacientes, que encontra dados semelhantes. E ele ressalta este estudo da doutora Alessandra Casagrande como um dos mais impactantes da literatura. Daí, ela participou desse estudo, tentamos a suspensão. Não deu certo. Ela foi uma das que entrou novamente em atividade. Daí seguimos com outro protocolo de pesquisa, que foi o estudo LIAD, que nós participamos também, em que o objetivo desse estudo era avaliar a possibilidade de administração do ligando receptor de somatostatina lanreotide autogel em intervalo de dose estendido. Isto é, em vez de ser um intervalo padrão a cada 4 semanas, o paciente ia fazer uso da medicação a cada 6 ou 8 semanas. Então, isso dá uma folga para o paciente na hora em que você estende o intervalo. E eles eram previamente controlados com octreotide-LAR. Esse estudo, na literatura, ele é o único em que foi feito um estudo organizado direitinho de retirada do ligante de primeira geração. No entanto, hoje a gente já sabe que há retirada também, de dose estendida. No entanto, a gente já sabe que hoje também tem estudos relacionados com octreotide, a gente já sabe do uso de pegvisomant, então essa questão dose estendida é algo sempre almejado. E o principal achado desse estudo é que teve um percentual do paciente importante que controlou com lanreotide a cada 6 ou 8 semanas. Então, isso facilitaria a aderência e a qualidade de vida do paciente. Essa paciente, tentamos inicialmente a 42 e 42 dias, ela manteve a acromegalia em atividade. Daí, conversamos com ela. Olha, então vamos tentar uma opção que é o tratamento combinado. O tratamento combinado, ligante receptor de primeira geração com a cabergolina, ele foi um estudo em que ele é bem uniforme em vários centros de pesquisa. O primeiro foi em 2004, depois nós fizemos, depois a Paulista fez e o Vilar fez no final. Mas os estudos atuais que às vezes relatam, vê que eles são uniformes. Quais são os resultados uniformes? Você tem um controle adicional da doença em aproximadamente 50% dos pacientes. Mas o fator preditivo para este controle é eles estarem com nível de GF1 pouco elevados antes da introdução da cabergolina. E esse tratamento independe dos níveis de prolactina e de imunohistoquímica positiva para a prolactina. Então, esse estudo é cabergolina combinado, é diferente de monoterapia. Colocamos a paciente na cabergolina, a paciente ficou muito ansiosa, teve efeitos colaterais, mas como ela era persistente, queria tentar a droga, usou, no período de 3 meses, 1,5 miligrama. Então, não dava mais, estava muito agitada, ela já tinha um componente psicológico e suspendemos a medicação. E aí, retornamos ao tratamento com ligante na dose usual e no intervalo usual. E tivemos todo o cuidado nesse período todo, é que eu não quis ser repetitiva, a imagem sempre controlada, não surgiu imagem, quer dizer, as tentativas de tratamento não significavam em
falta de controle de tumor, surgimento de tumor. Então, quer dizer, estava indo bem. Daí, a gente não tivemos a oportunidade de participar desse estudo do octreotide oral. O octreotide oral é uma proposta em você dar octreotide e tentar ver se, com o uso oral da medicação, eu consigo manter o controle clínico, o controle de laboratorial e o controle de imagem. E aí já saíram os primeiros estudos, essa medicação já está aprovada nos Estados Unidos, e nessa revisão deste ano já foi colocado, sugerido, o octreotide oral no algoritmo de tratamento da acromegalia, para aqueles pacientes controlados. Bom, nós não temos essa medicação, não temos acesso, mas surgiu uma oportunidade de um estudo em que a gente iria usar o Paltusotine, que é um tratamento oral também da acromegalia, que a doutora Alessandra Casagrande irá falar. A paciente aceitou prontamente entrar no estudo e atualmente ela está controlada com 40 miligramas de paltusotine ao dia. Ela não teve, em 3 imagens que a gente fez, não teve alteração da imagem, que era uma preocupação, né? Se está tendo só controle hormonal, se está mantendo o controle do tumor também, e a paciente está super satisfeita. Então, não é um caso para contar, não é, esse caso clínico não é só para evidenciar um final feliz. Não, é você tentar ver para os pacientes controlados outras opções. Pode ser qualquer uma dessas do caminho, mas para facilitar o tratamento dele e permitir uma melhor qualidade de vida desses pacientes. Então, agora eu gostaria de agradecer a todos os colegas da neuroendocrinologia que sempre estão apoiando, indicando os pacientes, ao Dr. Márcio Machado, que está participando comigo como subinvestigador, e a todos os pacientes que confiam na gente. Então, a gente senta para conversar sobre os estudos, sobre alguma coisa, e eles confiam e permitem esses resultados que a gente tem de todos os estudos no mundo. Eu acho que agora a gente convida a doutora Alessandra Casagrande para fazer a sua apresentação. Ela entrou, será? Obrigada, Raquel. Eric, nós precisamos colocar a palestrante que está online na tela, tam- também para ela compartilhar os slides dela. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora, Eu estou tentando compartilhar os slides, e eu recebo uma mensagem que eu não consigo compartilhar enquanto o outro participante está compartilhando os slides. tá. O técnico está descendo aqui para nos ajudar a colocar seus slides na tela. Obrigada, Guarda só um pouquinho. sem problemas. Muito obrigada, viu? Pela sua presença. Eu que agradeço. Para mim é uma honra ter a oportunidade de poder apresentar o resultado dos estudos pivotais do paltusotine nessa reunião, que é uma reunião que eu já participei na audiência, sempre aprendi muito. E como a Raquel mencionou anteriormente, eu tive o prazer de ter a colaboração do Dr. Marcelo, da doutora Nina e da doutora Raquel na minha tese de doutorado. E mais recentemente, ter a parceria do HC e do Departamento de Endocrinologia junto da doutora Raquel, doutor Márcio, da Juliana, nos estudos com o paltusotine. E eles estão fazendo um ótimo trabalho, não só em termos de recrutamento, mas na conduta do estudo. E tem sido muito prazeroso poder trabalhar com eles novamente. Ai, que bom, né? Agora nós já estamos com você na tela. Quer dizer, ok. Ele vai subir
para compartilhar a sua tela para todos da audiência poderem ver. Só um minutinho. Ok. Posso minimizar ou tirar esse aviso? Tá. Alessandra, Sim, pode compartilhar. Isso. é, Sim. Muito bem. você consegue Perfeito. enxergar o vídeo? Sim. É só colocar na tela cheia. É, deixa eu ver onde está aqui. Isso, perfeito. Ótimo. Bom, então eu vou compartilhar com vocês os resultados principais dos estudos pivotais do paltusotine na acromegalia. O meu nome, então, a Raquel já me apresentou, a Alessandra Casagrande, eu sou diretora médica na Crinetics, então esse é o meu conflito de interesse. É, E inicialmente falando então do paltusotine, a Raquel fez uma ótima introdução em relação ao que se tem disponível de tratamento para acromegalia atualmente. E o paltusotine, onde é que ele se insere em todo esse esquema de tratamento atual? Então, ele ainda é uma molécula investigacional, ele não é uma medicação que está aprovada ainda. E o paltusotine ele foi descoberto, desenvolvido pela Crinetics para ser um agonista do receptor específico do tipo 2 da somatostatina, com o objetivo de ser administrado oralmente apenas uma vez ao dia e ser seletivo, então, para o subtipo 2 do receptor da somatostatina. À esquerda do vídeo, vocês veem a estrutura do paltusotine, então ele é um composto químico orgânico, ele não é um peptídeo, como a maioria dos tratamentos aprovados para acromegalia até então. E à direita do vídeo, vocês conseguem observar a estrutura em rosa do octreotide, que é uma molécula maior, é um peptídeo, e em azul, eu vou tentar mostrar aqui com o meu cursor, vocês conseguem ver a estrutura do paltusotine. Então, essa parte aqui é uma parte de extensão da molécula do octreotide, e essa parte que está salientada aqui e mais ou menos se sobrepõe o rosa com o azul, é a parte que liga ao receptor. Então, a parte que liga ao receptor, tanto do octreotide peptídico quanto do paltusotine, são muito semelhantes. A Raquel mencionou também que mais recentemente foi desenvolvida uma molécula que foi o octreotide oral. O octreotide oral, ele é um peptídeo e ele foi desenvolvido com uma tecnologia de permeabilidade que faz com que essa molécula ela seja absorvida através da membrana intestinal por um facilitador. Então, esse facilitador, ele separa as células transitoriamente e faz com que essa molécula consiga ser absorvida pelo intestino. No caso do paltusotine, por ele ser uma molécula pequena, e como eu falei, não é um peptídeo, então é uma medicação como qualquer outra, por exemplo, como uma medicação que você usa para tratamento de hipertensão,
ele tem uma facilidade muito grande de ser absorvido através da membrana intestinal. E com isso, ele tem uma disponibilidade na circulação sérica, que a gente chama de biodisponibilidade, em torno de 70%. Ele também tem uma meia-vida longa, em torno de 30 horas, o que permite que essa medicação seja administrada uma vez ao dia. Se você comparativamente olhar para o octreotide oral, a disponibilidade na circulação sistêmica é menor e a meia-vida também é mais curta, então é uma medicação que você tem que administrar 2 vezes ao dia. Partindo então para o programa clínico de desenvolvimento do paltusotine, a gente desenvolveu 2 estudos pivotais para avaliar tanto a eficácia quanto a segurança dessa medicação em pacientes com acromegalia. O primeiro estudo, que é o PathFinder-1, ele avaliou pacientes que estavam com a doença controlada em uso de octreotide e lanreotide. Esses pacientes suspenderam o octreotide e o lanreotide e então eles foram randomizados para receber paltusotine ou placebo num estudo de duração de 9 meses. E o segundo estudo pivotal, ele avaliou pacientes com acromegalia não controlada. Eu vou explicar mais adiante quais foram os pacientes que foram incluídos nesse estudo, mas esse estudo foi um pouco mais curto, teve a duração de 6 meses, também com o objetivo de avaliar o comportamento dessa medicação nessa população de pacientes com acromegalia. Nesse slide, vocês conseguem ver o desenho do estudo, do primeiro estudo, que é o PathFinder-1. Então, pacientes com acromegalia controlada passaram por um período de screening, e nesse período de screening, eles tinham a elegibilidade determinada através da média de 2 ou 3 amostras de IGF-1. Então, o critério principal para a entrada nesse estudo era ter os níveis de IGF-1 controlados em uso de octreotide e lanreotide. No momento da randomização, esses pacientes foram, então, metade deles entraram no braço de tratamento com paltusotine, foram 30 pacientes, e 28 pacientes foram tratados com placebo no período de 9 meses. Nesse estudo, todos os pacientes iniciaram com 40 miligramas oral de paltusotine uma vez ao dia, ou placebo, e eles tinham a possibilidade de ter a dose aumentada para 60 miligramas se o IGF-1 tivesse mais do que 0,9 vezes o limite superior da normalidade. Como a gente tem aqui pacientes em uso de placebo e é um estudo onde a gente está em uso de uma medicação investigacional, no protocolo existia um critério de resgate. No caso desses pacientes desenvolverem um IGF-1 30% acima do valor da normalidade e uma exacerbação dos sintomas da acromegalia, esses pacientes poderiam ser resgatados com o tratamento que eles estavam usando antes de iniciar no estudo. No final do estudo, a gente avaliou o nosso endpoint primário, que era a quantidade de pacientes que mantinham o IGF-1 normal. Esse endpoint primário foi medido através da média dos níveis de IGF-1 na semana 34 e 36. Todos os pacientes que terminaram essa fase randomizada do estudo foram convidados para participar de uma fase aberta, onde todos os pacientes, então, receberiam paltusotine. Então, como eu falei, dos 58 pacientes, 30 receberam paltusotine, 28 placebo, e ao final do estudo, então, eles tinham essa oportunidade daqueles que estavam em placebo também receber a medicação. Nesse slide, vocês conseguem ver as características da população estudada. Os 2 braços foram muito bem balanceados em termos de características, tanto clínicas quanto de tratamento e farmacológicas. A idade média foi por volta dos 55 anos. A gente teve um predomínio um pouco maior de mulheres no braço placebo.
O tempo de diagnóstico de acromegalia foi bastante longo para esses pacientes, a maioria deles tinha mais do que 10 anos de diagnóstico, a maioria tinha sido submetida à cirurgia hipofisária anteriormente ao estudo. E, em termos da distribuição de tratamento prévio, teve uma proporção um pouco maior de pacientes em uso de octreotide do que de lanreotide, e a maioria deles estava em uso de uma dose moderada a alta dos dois análogos. Os dados laboratoriais basais, tanto de IGF-1 quanto de hormônio de crescimento, foram também bastante semelhantes nos dois braços. Esse é o resultado do endpoint primário, que foi a normalização ou a manutenção da normalização do IGF-1 no final do estudo. 83,3% dos pacientes que estavam em uso de paltusotine mantiveram um IGF-1 normal ao final do estudo, enquanto que apenas um paciente no braço placebo manteve um IGF-1 normal. E essa porcentagem de pacientes com IGF-1 normal no braço placebo, ela é bastante comparável ao que a gente achou no nosso estudo brasileiro multicêntrico, que foi em torno de 5%. Esse slide mostra cada indivíduo que participou do estudo, então cada linha representa um indivíduo. À esquerda, vocês conseguem ver aqueles pacientes que foram tratados com droga, com paltusotine. A linha azul são os pacientes que não foram resgatados e a linha vermelha são aqueles pacientes que foram resgatados durante o estudo. Então, no braço paltusotine, a gente teve 2 pacientes que foram resgatados com a medicação que eles estavam usando previamente. Um paciente apresentou critérios de resgate definidos pelo protocolo. Então, ele teve um IGF-1 acima de 1,3 vezes o limite superior da normalidade e sintomas. E teve um outro paciente que o IGF-1 dele estava 1,08 no momento do resgate, porém ele estava tendo bastante sintomas e o investigador decidiu resgatá-lo. À direita são os pacientes que foram, então, tratados com placebo. Os pacientes que estão representados pela linha vermelha foram os pacientes resgatados, todos eles tiveram critério de resgate, tiveram IGF-1 elevado e exacerbação de sintomas, e os que estão em linha cinza são os que não foram resgatados durante o estudo, então vocês conseguem ver que no final todos eles, com exceção de um paciente, tem o IGF-1 acima de do 100%, né, que é o limite superior da normalidade. Um dos objetivos secundários foi avaliar a mudança dos níveis de IGF-1 do basal para o final do estudo. A linha que está mais embaixo, a linha verde, representa aqueles pacientes que estavam em uso de paltusotine e vocês conseguem enxergar que a média dos valores de IGF-1 se manteve praticamente a mesma. Então, inicialmente, eles tinham um IGF-1, e isso é em valores absolutos, de 163,3 nanogramas por ml, e no final, 173,8 nanogramas por ml. E no caso dos pacientes que receberam placebo, que são representados pela linha cinza, os níveis de IGF-1 praticamente dobraram antes deles serem resgatados. Além do IGF-1, a gente mediu também o hormônio de crescimento. Essa comparação do hormônio de crescimento, então, foi feita através da média de 5 amostras de hormônio de crescimento dosados durante o período inicial, no primeiro dia do tratamento, e ao final do estudo. 87% daqueles pacientes que tinham o hormônio de crescimento menor que 1 mantiveram o hormônio de crescimento menor que 1, versus 27,8% dos pacientes que estavam no tratamento placebo. Além do controle bioquímico, a gente também avaliou os sintomas da acromegalia. Então, existe um guideline do FDA para o desenvolvimento de questionários
direcionados a reporte do paciente relacionados a sintoma. Esse questionário ele foi desenvolvido através inicialmente de entrevistas com pacientes com acromegalia para saber quais eram os sintomas relacionados com a doença que eles achavam importante. Eles identificaram então 7 sintomas, entre eles dor de cabeça, dores articulares, sudorese, cansaço, fraqueza muscular, edema e parestesia. Esses 7 sintomas, durante o estudo, eles foram avaliados diariamente. Então, os pacientes recebiam um questionário no seu celular e eles tinham que quantificar esses sintomas de 0 a 10. 0 seria se eles não tivessem nenhum sintoma e 10 seria o pior sintoma que eles poderiam ter. Então, isso eles faziam, eles recebiam uma mensagem que eles iriam responder a essas 7 perguntas todos os dias. Além dessas 7 perguntas, eles também receberam mais 2 perguntas relacionadas à memória e ao sintoma que mais incomodava eles, e dificuldade em dormir. Como esses eram pacientes, então, que estavam sendo tratados quando eles começaram o estudo e estavam controlados, a gente avaliou, então, no final do estudo, comparando os scores que eles tinham inicialmente e os scores que eles desenvolveram no final do estudo. Como eram pacientes tratados, os scores iniciais desses pacientes eram, a média foi em torno de 13. Então, eram pacientes não muito sintomáticos no início do estudo e eles mantiveram o mesmo controle de sintoma ao final do estudo. Vocês podem ver a barra verde aqui representa aqueles pacientes que estavam recebendo paltusotine e a barra cinza representa os pacientes que estavam em uso de placebo, que foram pacientes que pioraram os seus sintomas no momento que a medicação foi suspensa. E como eu falei anteriormente, os pacientes que realmente tinham uma piora importante dos sintomas receberam o resgate. Então, esse resultado aqui mostra o resultado deles em placebo antes deles serem resgatados. O paltusotine, durante o estudo, ele foi relativamente bem tolerado. Essa tabela mostra os eventos adversos que aconteceram no período do estudo, numa proporção de mais de 5% de incidência. Aqueles eventos adversos que estão grifados em negrito são os eventos adversos relacionados à atividade da doença. Quando os pacientes apresentavam eventos adversos, os investigadores perguntavam e determinavam se esse evento adverso era relacionado à acromegalia ou não. Então, como vocês podem ver aqui, eles aconteceram em maior quantidade no braço placebo, artralgia, dor de cabeça, edema periférico, cansaço, fraqueza muscular, parestesia e hiperidose. E os outros sintomas que estão no início dessa tabela, como diarreia, dor abdominal, náusea, são eventos adversos conhecidos da classe medicamentosa dos ligantes da somatostatina. A gente não teve nenhum evento adverso sério no braço paltusotine, teve um evento adverso sério no braço placebo, que foi uma colicistite aguda. E durante o estudo, a gente também avaliou o tumor hipofisário. Como eu falei anteriormente, a maioria desses pacientes, eles eram pacientes que já tinham submetidos à cirurgia, então a gente teve vários pacientes que não tinham tumor visível na ressonância, mas aqueles que tiveram tumor visível na ressonância, o tumor se manteve estável durante todo o período do estudo, não teve nenhuma redução significativa ou aumento, em ambos os braços. Além da parte de eficácia do estudo, a gente também tem exames de segurança, que a gente chama, que incluem exames de hematologia, bioquímica e eletrocardiograma, e não se viu nenhum sinal importante em nenhum desses exames laboratoriais.
Passando para o segundo estudo, então, que é o Pathfinder 2, esse também foi um estudo, então, randomizado, controlado, duplo cego, global, com o objetivo de avaliar a eficácia e a segurança, do paltusotine, numa população um pouco diferente da primeira. Então, a primeira população do primeiro estudo avaliou pacientes controlados e no estudo Pathfinder 2, o paltusotine foi avaliado em pacientes não tratados farmacologicamente e em pacientes que estavam em tratamento farmacológico, mas que durante o período de screening fizeram o washout dessas medicações. Então, o primeiro grupo, para ser elegível para o estudo, teria que ter um IGF-1 30% acima, no mínimo 30% acima do valor superior da normalidade. Foram incluídos 82 pacientes nesse grupo. E os pacientes que estavam em uso de octreotide ou lanreotide, e todas as formas de octreotide foram permitidas nesse estudo, então tanto o DIPO, quanto o subcutâneo, quanto o oral. Esse grupo foi um grupo de 29 pacientes que, durante o período do screening, eles tinham inicialmente que ter um IGF-1 normal, e durante o screening, esse IGF-1 teria que aumentar 30% do que eles tinham inicialmente, com um valor de pelo menos 10% acima do valor normal, de referência para sexo e idade. Então, no total, nós tivemos 111 pacientes incluídos no estudo, 54 desses pacientes receberam paltusotine e 57 receberam placebo. Diferente um pouco do estudo anterior, os pacientes iniciaram com 20 miligramas de paltusotine ou placebo, e o motivo pelo qual a gente iniciou com uma dose um pouco menor foi porque esses pacientes, alguns nunca tinham visto medicação para acromegalia. Então, a gente não sabia, não tinha estudado essa população anteriormente em nossos estudos de fase 2. A gente, por precaução, decidiu iniciar com uma dose um pouco menor, por questão de tolerância. E na semana 2, todos os pacientes que tinham tido uma boa tolerância à medicação foram aumentados para 40 miligramas. Depois da semana 2, as titulações foram baseadas no IGF-1. Então, se eles tinham um IGF-1 acima de 0,9 vezes o limite superior da normalidade, eles poderiam aumentar essa dose da medicação para 60 miligramas. Esse estudo foi um pouco mais curto, teve a duração de 6 meses. Também teve critério de resgate, então aqueles pacientes que tinham uma exacerbação dos sintomas da acromegalia e um IGF-1 50% acima do limite superior da normalidade, eles poderiam ter sido resgatados durante o estudo com octreotide ou lanreotide injetável. E, ao final desses 6 meses, eles também tinham a oportunidade de receber a droga num período de extensão. Nesse slide, vocês veem as características dessa população. É uma população um pouco mais jovem que a do estudo anterior, com um tempo de acromegalia um pouco menor. Isso se deve porque a maioria dos pacientes estavam no primeiro stratum, que eram aqueles pacientes que não tinham sido tratados farmacologicamente para acromegalia, ou que tinham sido tratados num passado prévio, mas que tinham parado o tratamento por algum motivo. A maioria dos pacientes, então, eram femininos. Aqui também a gente teve um pouco mais de homens no braço paltusotine, mas as outras características foram bem balanceadas nos dois braços. A maioria tinha sido submetida à cirurgia hipofisária antes do início do estudo. Nesse estudo foi permitido pacientes com irradiação hipofisária prévia. Eles tinham que ter pelo menos 3 anos, tinham que ter recebido a radiação por pelo menos 3 anos antes do screening. No caso, a gente teve, então, 5 pacientes, 2 no braço paltusotine e 3 no braço placebo, porém, todos eles tinham uma história de mais de 10 anos de radioterapia prévia. Os valores basais de IGF-1 foram bem semelhantes entre os dois braços.
No caso do hormônio de crescimento, se vocês forem ver a média do hormônio de crescimento no braço placebo é mais elevada do que no braço paltusotine, e isso se deveu a um paciente que foi um outlier, era um paciente que teve um hormônio de crescimento de 200, mas se você vê mediana, a mediana dos dois foram bastante semelhantes. Em termos de tratamento prévio, esses foram os pacientes, aqueles 29 pacientes que estavam em uso de medicação, e que fizeram o washout da medicação no período de screening. Aqui, de novo, um pouco mais de octreotide do que lanreotide, e a maioria deles estava em uso de doses moderadas ou altas dos dois análogos. O objetivo primário desse estudo, então, foi aqueles pacientes que atingiram IGF-1 normal ao final do estudo, na média das 2 últimas semanas. 55,6% dos pacientes tiveram normalização dos níveis de IGF-1, enquanto que no grupo placebo, a gente teve 3 pacientes que tiveram IGF-1 normal ao final do estudo. É, diferenciando os dois extratos, aqueles que receberam tratamento medicamentoso previamente e aqueles que fizeram o washout, a gente teve uma diferença na resposta, então aqueles que não tinham sido tratados inicialmente com medicação, quando entraram no estudo, 42,5% deles normalizaram o IGF-1. A gente teve um paciente que teve uma resposta ao placebo. Esse foi um paciente interessante, ele tinha uma hepatomegalia e ele tinha alterações de transaminases que flutuavam durante o estudo junto com o IGF-1. Então, durante o período desses 6 meses, o IGF-1 dele flutuou entre normal e acima de 1, mas no final do estudo ele estava com o IGF-1 abaixo de 1. E no grupo dos pacientes que fizeram o washout, 92,9% deles obtiveram um IGF-1 normal ao final do estudo, enquanto que 2 do grupo placebo apresentaram IGF-1 normal ao final do estudo. Quando a gente começou a avaliar, então, os objetivos secundários, a gente avaliou a mudança dos níveis de IGF-1, comparando o basal com o final do estudo. Então, vocês podem ver que no grupo da droga teve uma redução significante dos valores de IGF-1, enquanto que no grupo placebo os valores de IGF-1 permaneceram praticamente iguais. Nesse slide, a gente mostra o mesmo dado, mas de uma forma um pouco diferente. A linha cinza superior representa aqueles pacientes no placebo, e a linha em verde representa, então, os pacientes que estavam em uso de medicação. Vocês podem ver aqui que a redução do IGF-1 ela aconteceu rapidamente, já na segunda semana de tratamento, e durante o período da titulação teve uma redução um pouco maior, com estabilização a partir da semana 8, naqueles pacientes que estavam em drogas. Então, 90%, 93% dos pacientes que receberam paltusotine tiveram uma redução nos níveis de IGF-1. Quando a gente olhou, então, os níveis de hormônio de crescimento, 57,4% dos pacientes em droga obtiveram uma redução dos níveis de hormônio de crescimento para menos de 1 nanograma por ml ao final do estudo, e 17,5% no grupo placebo. Da mesma maneira, como o estudo anterior, a gente avaliou sintomas, a gente teve redução do score total de sintomas nos pacientes em uso de paltusotine e uma elevação naqueles pacientes que estavam em uso de placebo. Quando a gente olha através dos sintomas, existiu uma melhora dos sintomas em todos eles, não apenas em um, então não teve um sintoma que levou à redução do score total. E em termos de perfil de segurança, a gente observa um perfil de segurança semelhante. Aqui em negrito, de novo, aqueles sintomas associados
a acromegalia, com uma maior incidência no braço placebo, como seria esperado, e os sintomas relacionados a trato gastrointestinal, de novo presente, com uma porcentagem maior naqueles que receberam drogas. A gente não teve nenhum evento adverso sério relacionado, ou naqueles pacientes que estavam em uso de paltusotine. A gente teve um evento adverso sério no grupo placebo, e esse foi um paciente que foi, durante o estudo, diagnosticado uma neoplasia endócrina múltipla, e ele foi submetido a uma ressecção da paratireoide. De novo, não se observou nenhum sinal importante nos exames relacionados à segurança, então bioquímica, hematologia e eletro. E, de novo, avaliamos centralmente o volume tumoral nesses pacientes. Aqui, a maioria dos pacientes manteve um volume tumoral estável. No entanto, a gente teve 4 pacientes no grupo de paltusotine que tiveram uma redução do volume tumoral de mais de 20%, e a gente teve 4 pacientes no grupo placebo que tiveram um aumento do volume tumoral em mais de 20%. Isso era o que eu tinha para dividir com vocês. Atualmente, a gente tem mais de 250 pacientes expostos ao paltusotine. O estudo de extensão de fase 2 é o estudo mais prolongado, com pacientes em uso da medicação por até 4 anos, até o momento. E a gente iniciou também estudos para avaliar a eficácia do paltusotine em pacientes com síndrome carcinoide. De novo, é um prazer poder estar trabalhando de novo com a doutora Raquel, com o doutor Márcio, com a Juliana, nos estudos da acromegalia, e espero ter a colaboração não só nos estudos da acromegalia, mas com outras moléculas que estão vindo. A gente tem também uma molécula que é um antagonista do receptor do ACTH, e eu sei que a doutora Tânia está fazendo um ótimo trabalho nesse estudo. Então, eu só queria agradecer vocês, agradecer toda a equipe que está trabalhando nos estudos, e especialmente os pacientes. Gente, agora que eu vi a minha imagem, parece um fantasma, mas é que aqui são quase 5 da manhã, então dá um pouco escuro aqui. Eu peço desculpas pela imagem, eu não tinha visto antes. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Realmente eu percebi isso. Eu fui até falar com o nosso assessor e ele falou que era um problema na sua imagem mesmo. Mas a palestra foi ótima e nós temos 10 minutos para perguntas e respostas. Não temos nenhuma pergunta no chat, então vou passar para a plateia. Já temos aqui a Cândida. Primeiro, parabéns, Raquel, Alessandra, excelente, aprendi bastante aqui com vocês. Eu queria entender, não sei se você chegou a comentar e eu não percebi, sobre a neuroimagem desses pacientes que vocês submeteram ao estudo, se vocês tiveram oportunidade de fazer essa imagem, se ela ficou estável, se ela diminuiu, se ela aumentou, né? E se e também, se houve alguma diferença, também perdi isso, se houve alguma diferença começar com 20 miligramas ou 40 miligramas, e se os pacientes que nunca tinham sido tratados também, isso foi uma resposta diferente, tá? Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Cândida. Sim, a gente fez avaliação de ressonância magnética no início do estudo, então, durante o período de screening, eles passavam por uma avaliação de ressonância para avaliar não só o tamanho tumoral, mas também segurança. Então, a gente excluiu pacientes que pudessem ter algum tumor mais agressivo, que pudesse ter contato com o quiasma óptico, então, esses pacientes foram excluídos do estudo. Então, a ressonância ela foi feita no período de screening e ela foi feita ao final do estudo. Então, no primeiro estudo foi feita depois de 36 semanas, e no segundo estudo foi feita depois de 24 semanas. Os centros, eles faziam o upload das imagens, e essas imagens, elas foram avaliadas, todas elas,
por um leitor central. O nosso leitor central foi o Dr. Michael Buckfelder. Ele é um neurocirurgião, mas ele é uma pessoa que avalia tumor, tamanho de tumor, também. Ele não é um radiologista, mas ele é especializado na avaliação de tumor hipofisário para diferentes estudos. Ele já participou de vários outros estudos clínicos de outras empresas para fazer esse tipo de avaliação. E a forma como ele avalia, ele tem um software. Esse software ele desenha delinea todo o tumor e forma um molde em 3D. E esse molde, então, ele faz isso em cada imagem que ele avalia, e daí ele compara, ele sobrepõe esses moldes para saber se teve uma diferença ou não no volume tumoral. No primeiro estudo, a gente teve vários pacientes que não tinham tumor visível na ressonância. No segundo estudo, a gente já tinha mais, tinham alguns que não tinham tumor visível também. Mas na comparação do início até o final, no primeiro estudo, a gente não viu diferença. Então, não teve aumento nem redução do tamanho tumoral. E a gente considera aumento ou redução se isso foi maior do que 20%. No segundo estudo, a gente fez a mesma comparação, mas a gente viu que 4 pacientes tiveram uma redução do volume tumoral no braço de droga e 4 pacientes tiveram um aumento do tamanho tumoral no braço do placebo. Em relação à dose, a gente então começou com uma dose de 40 miligramas no primeiro estudo e eles tinham a possibilidade de aumentar para 60 miligramas. No primeiro estudo, a gente teve half and half. Metade dos pacientes terminaram o estudo com 40 miligramas e metade dos pacientes terminaram o estudo com 60 miligramas. Então, teve alguns pacientes que precisaram de um pouco mais de dose. No segundo estudo, a gente teve 2 pacientes que terminaram o estudo com 20 miligramas. Esses pacientes terminaram o estudo como não responsivos à medicação, e eles terminaram com 20 miligramas porque foram pacientes que desenvolveram diarreia. A dose da medicação foi reduzida para 20 miligramas e em 20 miligramas o IGF-1 não ficou normal. Mas no final do estudo, 60% dos pacientes, 64% dos pacientes terminou o estudo com 60 miligramas. Esses pacientes, eles iniciaram o estudo, então todos eles eram não controlados, então existia uma expectativa que esses pacientes fossem realmente precisar de mais droga do que os outros pacientes que tinham iniciado o estudo com o IGF-1 normal. Muito obrigada. Eu não me lembro se tinha mais alguma pergunta Sim, sua, é Cândido, uma do se eu chat respondi. e depois a gente tem uma pergunta do Márcio Machado. A pergunta vem do Rafael Locke. Ele te dá os parabéns para a Raquel também pelo interessante trabalho e ele gostaria de saber como foi feita a medida do volume tumoral no segundo estudo, se foi o Osiris. Depois ele pergunta se teve algum caso com cirurgia prévia e como foram os resultados em relação a esses casos de tratamento primário. Então, a gente avaliou, quer dizer, não foi a gente que avaliou, foi o Dr. Michael. Ele usa um software chamado iBrain. Não é esse nome que você mencionou, Rafael. E a medida é feita, então, é o próprio software que faz a delineação, porque o tumor ele não é redondo, né? Ele tem vários formatos, assim. Então, ele desenha o formato do estudo do tumor e ele faz uma medida volumétrica. Como que essa medida volumétrica é feita pelo software, eu não saberia detalhar para você. Eu posso perguntar para ele e enviar para você depois por e-mail, Rafael. Mas é isso, ele desenha o tumor, aí ele cria tipo um molde desse tumor em 3D, e isso é como ele compara, então, a segunda medida, ele sobrepõe essas duas imagens para saber se teve um aumento ou não, ao mesmo tempo é calculado o volume, e se esse volume foi foi diferente de 20%, ele considera então aumento ou redução. A gente não teve no estudo pacientes com tratamento primário. Todos os pacientes, eles tinham que ter tido algum tipo de tratamento prévio. Então, no primeiro estudo,
eles tinham que ter tido algum tratamento, cirúrgico ou não, mas droga, eles tinham que estar em uso de octreotide ou lanreotide, e no segundo estudo, eles tinham que ter tido algum tipo de tratamento, ou cirurgia ou medicamento, ou medicamentoso. Então, a gente não teve os pacientes de novo no estudo. Todos eles tinham já sido tratados anteriormente. E a diferença em termos de resposta é quando a gente compara aqueles que fizeram o washout da medicação daqueles que não estavam em uso de medicação, você vê uma diferença na resposta. Então, num grupo foi 42% e no outro grupo foi 96%. Muito obrigada. Agora vamos passar a palavra para o Dr. Márcio Machado. Bom dia, Alessandra. Parabéns novamente, né, pelos estudos, pela apresentação, a Raquel também. É uma pergunta de ordem prática, né, que eu acho que só para complementar o conhecimento do uso do paltusotine, que ele é administrado oral, ótima absorção, né, biodisponibilidade, como a Alessandra falou, e ele tem que ser tomado em jejum e pelo protocolo do estudo, 1 hora antes da refeição, né? E a gente tem pacientes que concorrem com esse horário do uso da levotiroxina por hipocentral ou primário. Então, eu queria saber se com esses vários pacientes que já estão usando no mundo, se tem algum tipo de interferência ou dificuldade relacionado a isso, se a gente já poderia, por exemplo, pensar em usar a levotiroxina antes do medicamento ali durante às vezes o paciente acorda de madrugada, a gente costuma falar que de repente pode usar, se está tendo algum tipo de nova observação ou se ainda permanece essa questão de usar a levotiroxina privilegiando o uso do paltusotine em jejum de manhã e depois a gente adequa um horário para a levotiroxina. Obrigado, tá? Obrigada, Márcio. Ótima pergunta. A minha resposta vai ser: eu sei tanto quanto você a respeito disso, porque a gente não estudou. O estudo, ele pedia para o paltusotine ter sido ser tomado pela manhã em jejum com um copo d'água e nada mais. Nenhuma comida, nem chá, nem Coca-Cola, nem nenhuma outra medicação. Então, isso não foi estudado durante o estudo. A gente teve pacientes em uso de levotiroxina durante o estudo. A indicação foi essa. A gente pedia para os investigadores orientar os pacientes. Claro que a gente não tem como checar se todos os pacientes tomavam realmente as medicações separadas. Mas durante o estudo, naqueles pacientes em uso de levotiroxina, a gente não viu nenhum tipo de interferência que a gente pudesse dizer, olha, os pacientes que usaram levotiroxina versus aqueles que não usaram tiveram que aumentar ou ajustar a dose. A gente não viu isso. Mas agora, em termos de resposta objetiva para dar para você, isso vai ser uma avaliação que a gente vai ter que fazer pós estudo provavelmente fase 4 ou na prática clínica e avaliar se tem alguma interferência ou não. A gente não acredita que tenha interferência. O paltusotine ele é uma droga que ele é metabolizado por várias vias hepáticas. Ele é metabolizado principalmente por via hepática, quase nada renal, mas são várias enzimas que fazem essa metabolização, então não é uma enzima só. Então, a interação medicamentosa do paltusotine com outras medicações, ela não ocorre, a gente só tem uma interferência em indutores das enzimas do citocromo P450, indutores fortes, no caso carbamazepina, que a gente sabe que é uma medicação que pode diminuir a exposição do paltusotine, e essa foi uma medicação que ela foi excluída. Então, pacientes que estavam em uso de carbamazepina, eles não foram incluídos no estudo. Alessandra, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Andrea, para ela fazer os seus agradecimentos, para nós podermos encerrar essa sessão para começar a reunião da pós. Espera aí. Alessandra, agradeço então em nome da Unidade de Neuroendocrinologia a sua participação, a sua aula foi ótima, da Raquel também, obrigada. E quero aqui ressaltar a importância, né, o doutor Marcelo, a doutora Nina sempre foram entusiastas aí das pesquisas clínicas, a Raquel tem muita experiência com isso, o Márcio também, isso é muito importante, né, para a gente oferecer outros tratamentos para os pacientes e ajudar aí no avanço científico e dos tratamentos que vão vir. Então, agradeço demais aí a sua presença e a iniciativa é a aula da Raquel. Obrigada. Eu que agradeço, super obrigada.
Você sabe, Alessandra, quando eu te vi, a tua tela estava um pouco apagada e eu não te reconheci. E agora que eu consegui te ver, estou muito feliz por saber que você alavancou a sua carreira para poder melhorar a qualidade de vida. Assim, está num projeto de melhora de qualidade de vida dos pacientes. Parabéns, viu? Obrigada, É, obrigada. dessa forma, gostaria de informar que a doutora Berenice e a doutora Ana Cláudia estão no congresso da SLEP no Chile, então não teremos os comentários delas. E dessa forma encerramos o Intramuros. Agora vai começar a reunião da pós. Muito obrigada, Obrigada. viu, Bom dia para Alessandra? vocês. Obrigada. Então, bom dia a todos. Vamos dar início à reunião da pós. O aluno é Denis Santana, né? Santos. Ele é aluno do Delmar Júnior e vai apresentar o seu projeto, que é diagnóstico genético de pacientes com adenoma de hipófise familiar. Você tem 10 minutos, tá, Denis, para fazer a sua apresentação. Boa sorte. Vamos só aguardar um minutinho para. Não, não. Para podermos ter acesso à tela a quem está online.